A profundidade da redenção, e quero começar trabalhando a pergunta, a questão: por que precisamos de um Salvador? Que é a lógica natural, né? Na Igreja Batista tinha uma campanha chamada Só Cristo Salva. E uma vez picharam embaixo da placa a pergunta: salva do quê? Então, que era uma pergunta que parece lógica e que nem todo mundo se dá conta que ela é feita, porque a gente está numa sociedade cristã. Então, a gente pressupõe que todo mundo sabe do que a gente está falando. Quando a gente diz que Jesus salva, porque a gente é de uma civilização colonizada pelos cristãos, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente está falando. Mas a pergunta do camarada que pichou o muro fazia sentido. Só Cristo salva, mas salva do quê? Por que precisamos de um Salvador? Então, essa é a nossa questão hoje. Por que precisamos de um Salvador? Então, nós precisamos de um Salvador porque nós morremos. Essa é a primeira afirmação da fé cristã. Nós morremos. Nós rompemos com Deus, nós morremos. A palavra de Deus é muito clara. Deus disse: no dia em que vocês comerem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Nós comemos e nós morremos, porque nós rompemos a nossa comunhão com Deus, rompemos com Deus, tiramos de Deus a decisão. O diabo nos sugeriu que Deus estava mentindo para a gente acreditou no diabo, que Deus estava mentindo e que não ia acontecer nada do que Deus tinha dito que iria acontecer, e desobedecemos Deus. Ao desobedecer Deus, a gente tirou da mão de Deus a prerrogativa de decidir por nós. Porque antes a gente sabia a diferença entre o bem e o mal, mas a gente sabia a diferença entre o bem e o mal por informação divina. Se a gente fosse lá no jardim, encontrasse o casal e perguntasse o que pode fazer aqui, o que é bom, o que dá para fazer, o que é permitido, eles iam dizer para a gente: pode andar para tudo quanto é canto aí, comer de todas as frutas e tal, fica à vontade. Pode brincar, correr, pular, nadar, brincar com os animais, pode ficar à vontade aí. Mas se a gente perguntasse para eles: e o que não pode? Aí eles diziam: aquela árvore ali que está no meio do jardim, naquela árvore lá não é para mexer com ela. Não pode comer do fruto daquela árvore, porque no dia que a gente comer do fruto daquela árvore, a gente vai morrer. E aí a gente perguntava então para eles: então vocês sabem o que pode e o que não pode? Sabemos. O que é bom e o que é mal? Sabemos. Aí a gente faria a seguinte pergunta: e como é que vocês sabem? Aí sim é que é a resposta. Eles diriam: Deus falou. Deus é que disse: isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Então, antes da gente romper com Deus, era Deus que tinha a prerrogativa de decidir o que era bom e o que era mal, o que era possível, o que era impossível, o que era permitido e o que não era permitido. Quando a gente comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente tirou de Deus a prerrogativa. O diabo mentiu para a gente, o diabo disse que Deus tinha falado para a gente não comer do fruto, porque ele não queria que a gente fosse como ele.
Ele não queria que a gente soubesse a diferença entre o bem e o mal, que a gente decidisse por nós mesmos. E aí a gente acreditou, porque o diabo disse para a gente que a gente não ia morrer coisa nenhuma, até porque ele estava vivo e ele estava em flagrante desobediência a Deus e ele estava lá vivo. Aí o homem que estava o tempo todo ao lado da mulher ouviu ele dizer isso para a mulher, viu a mulher pegar fruto, viu a mulher comer e viu que não aconteceu nada com a mulher. Aí a mulher ofereceu o fruto para ele e ele comeu e aí a desgraça toda aconteceu. Então, morremos. E o que significa termos morrido? Primeiro, perdemos a imagem de Deus. Deixamos de ser aqueles que expressam Deus. Perdemos a imago Dei, a imagem de Deus. Agora, o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é o homem que Deus criou. Lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando é que esse homem que Deus disse que ia fazer, a sua imagem e semelhança, quando é que esse homem ficou pronto? Esse homem ficou pronto lá em Gênesis 2:24, quando o texto diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando o homem e mulher se tornam uma só carne, aí apareceu o homem à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é uma comunidade. Só quando o homem se tornou uma comunidade, passou a ser a imagem de Deus. Deus é uma família. Só quando o homem se tornou uma família é que passou a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, por que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Porque, a exemplo de Deus, é uma unidade composta. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é coletivo. É a junção do homem e da mulher e de todos mais que viessem, porque é uma família só. Então, o homem, a imagem e semelhança de Deus, é a família humana. Então, a família humana que é o homem, a imagem e semelhança de Deus. Aí, claro, alguém pode perguntar: mas então uma pessoa solteira não é a imagem e semelhança de Deus? É. Por quê? Porque todo ser humano nasce da família, nasce na família e nasce para a família humana. Não tem nenhum ser humano que não nasça da família humana, que não nasça na família humana e que não nasça para a família humana. Então, o homem, a imagem e semelhança de Deus, é a família humana, entendendo que na cabeça de Deus só tem uma família, a família humana. Tá certo? Porque todos nós viemos de um casal só. Então, quando esse casal foi reunido, que Deus celebrou o primeiro casamento, é que surgiu o homem à imagem e semelhança de Deus. O homem sozinho, antes de ter da mulher ter sido clonada, feita, não era a imagem e semelhança de Deus, porque ele estava sozinho. E Deus nunca foi sozinho. Deus sempre foi uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um ser sozinho não tinha como ser a imagem de Deus. Então, Deus duplicou esse ser e fez desse ser um casal. Então, deu uma anestesia geral no homem, tirou uma parte do homem e fez uma mulher dessa parte, clonou o homem, na nossa linguagem moderna. E como ele é um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele fez desabrochar no segundo ser humano o que não havia desabrochado no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. Quando eles se tornaram complementares, Deus celebrou o casamento deles. Quando Deus celebrou o casamento deles, nasceu o homem à imagem e semelhança de Deus. A gente perdeu isso porque a gente tem uma visão equivocada sobre a relação homem e mulher.
Mas o homem, a imagem e semelhança de Deus, é o casal. A família humana é que é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou uma família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou uma comunidade. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, criou uma comunhão. Então, mas nós perdemos isso. Nós perdemos a imago Dei porque nós quebramos a unidade humana. Tá certo? E aí nós nos tornamos autorreferentes. O texto diz, abriram-se os olhos, né? O que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos autorreferentes. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Entraram em estado de guerra. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Nós entramos em estado de guerra. Um ser humano se protegendo do outro. Um ser humano deixando de se expor ao outro. Porque, de repente, o homem não sabia mais quem era, nem o que estava expondo e a quem estava expondo. E a mulher também já não sabia mais quem era, perderam a identidade e não sabiam mais o que estavam expondo e a quem estavam expondo. Então, quebramos a unidade familiar, quebramos a unidade humana, deixamos de ser imago Dei, ou seja, Deus não podia mais se ver em nós, porque nós estávamos divididos. Então, Deus não pode se ver em nós, porque nós estamos divididos. É isso que aconteceu logo depois. Não somos mais imagem de Deus. Não manifestamos mais Deus, porque estamos divididos. Foi o que nós nos tornamos depois que a gente rompeu com Deus. Tá certo? Então, foi isso que nós perdemos. Nós perdemos também a identidade pessoal. Então, primeiro, nós perdemos a nossa... Primeiro, nós morremos. Aí, passamos a ter vergonha um do outro, rompemos com Deus, Deus deixou de ser aquele que podia decidir o que era certo e o que era errado na vida da gente, a gente mesmo passou a decidir o que era certo e o que era errado, e a gente só decidiu o errado, só escolheu o errado. Certo? O tempo todo a gente foi escolhendo errado, cada vez mais errado. Aí nós perdemos a imagem de Deus, porque Deus não podia mais se ver na gente, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, é o casal. Aí perdeu o casal, perdeu a unidade humana, perdeu a unidade humana, perdeu a imagem de Deus, não consegue mais manifestar a imagem de Deus. Então, esse é o ponto. E aí, estamos com um problema, que é perdemos o sentido da nossa existência, porque o sentido da nossa existência, num primeiro momento, era ser gente em quem Deus se via. E agora Deus não se vê mais na gente. Então, nós só precisamos de um Salvador. E aí, quando a gente ficou independente de Deus e quebrou a nossa unidade, a gente se tornou autorreferente. Então, eu decido o que é certo para mim, você decide o que é certo para você, e nós temos vergonha um do outro, a gente não se expõe, não abre o coração, não fala a verdade, a gente está sempre mentindo para o outro, porque a gente não sabe mais em quem confiar, nós estamos com vergonha. Nós não nos expomos mais. Então, a gente não sabe mais o que eu posso dizer e para quem que eu estou falando. Então, a gente passou a ficar nu. E foi tapar a nossa nudez e a gente não quer mais ficar nu diante do outro. Ou seja, a gente não quer mais confiar no outro. Então, nós nos tornamos autorreferentes. E o pior eu passo a dizer... o que é certo, e você também passa a dizer o que é certo, o outro também passa a dizer o que é certo, só que o que é certo para mim pode não ser certo para você. Pode ser mais ou menos para o outro. Então, quem é que vai decidir isso? Então, nós estamos em estado de guerra, para ver qual é a visão que vence, a minha ou a sua. Nós estamos em estado de guerra. Foi assim que a humanidade ficou em estado de guerra. Então, nós perdemos
a imagem de Deus. Mas nós também perdemos a identidade pessoal. E isso é uma coisa extremamente preocupante. Lá em Apocalipse, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Essa reticência aqui é porque tem mais texto aqui, mas ia ficar grande demais. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, meu nome é Ariovaldo, mas Ariovaldo não é o nome que Deus deu para mim. Ariovaldo é o nome que meu pai deu para mim. Eu até gosto do meu nome, mas não foi Deus que deu esse nome para mim. Então, o nome que Deus deu para mim, que está escrito no livro da vida e que está na pedrinha branca, esse nome é o que contém a minha verdadeira identidade. Só que a minha verdadeira identidade está perdida, porque eu nasci na espécie humana caída, como você, como todos nós aqui. Então, nosso verdadeiro nome a gente não sabe, vai saber só no final. Mas isso não seria nenhum problema se no nosso verdadeiro nome não tivesse contido a nossa identidade. Isso quer dizer que a gente também não sabe qual é a nossa identidade. Isso quer dizer que eu não sei qual é o meu verdadeiro nome e não sei qual é a minha verdadeira identidade. Ou seja, eu não sei que pessoa eu existo para ser. Eu não sei que pessoa que eu existo para ser. Porque a pessoa que eu sou foi meu pai que me deu esse nome, e eu aprendi a ser gente com a minha família, com a minha cultura, com as circunstâncias onde eu vivi, com as coisas que eu sofri, com as pessoas com quem cruzei, com a formação que eu tive, seja boa ou seja ruim. Então, eu sou um alter ego. Eu não sou quem eu deveria ser. Eu sou uma falsificação do que eu deveria ser. E por quê? Porque a espécie humana caiu. Quando a espécie humana caiu, a verdadeira identidade de cada um de nós se perdeu. Ou seja, não se perdeu porque Deus a segurou para si. Tanto é que ele vai nos dar um nome novo. Então, o nome que está no livro da vida, não que se refere a mim, não é Ariovaldo. O nome que está no livro da vida e que se refere a mim é o nome que Deus me deu. E nesse nome está contida a minha verdadeira identidade. Então, é por isso que a maioria dos seres humanos anda atrás da sua identidade verdadeira e não acha lugar nenhum. Então, há nos seres humanos uma verdadeira intuição, uma desconfiança de que ele não é o que deveria ser. E aí ele vai se procurar em algum lugar. Uns vão se procurar na religião, outros vão se procurar nas drogas, outros vão se procurar no trabalho, outros vão se procurar no bom vivant, na festa, na farra, outros vão se procurar no atletismo, nos esportes, outros vão se procurar nos vícios. Está todo mundo tentando se achar. Achar quem é ele de verdade. Parece que toda a humanidade nasce com a desconfiança de que não é quem deveria ser. E essa desconfiança é verdadeira. A gente não é quem a gente deveria ser. Nós perdemos a nossa identidade. Por isso nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador para devolver a nossa identidade. Para a gente achar a nossa verdadeira identidade. Assim como nós precisamos de um Salvador para a gente sair do estado de guerra. Assim como nós precisamos de um Salvador para a gente voltar para a família humana. Então, por que a gente precisa de um Salvador? A gente precisa de um Salvador para a gente recuperar a nossa verdadeira identidade. A gente precisa de um Salvador para entender como é que nós somos. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então,
é o meu espírito, é o espírito que dá vida ao corpo. Tá certo? E ainda hoje é assim. Se o espírito sai do corpo, o corpo está morto. Tá certo? O espírito saiu do corpo, o corpo está morto. A gente sempre acha um jeito de explicar a morte fisicamente, mas enquanto o espírito não sai do corpo, o cara está lá. E ele pode se recuperar, o corpo dele pode se recuperar, porque ele ainda está lá. Mas se ele for embora, se o espírito for embora, acabou. Acabou. O corpo não tem mais vida. A vida do corpo não é o sangue que corre no corpo, é o espírito que está no corpo. A hora que esse espírito vai embora, o corpo perdeu a razão de existir. O corpo morre. O corpo não tem mais função. Tá certo? Porque se o corpo fosse autônomo ao espírito, o espírito humano podia ser arrancado do homem e ele continuava vivo. Mas isso não existe. Isso não existe. Quando o espírito se desapega do corpo, acabou. O corpo cai. Depois a gente vai descobrir a razão do porquê que o sujeito morreu. Então tem aqueles casos que a razão parece ser fisiológica, mas eu já vi gente que morreu e que os médicos não sabiam dizer como é que foi que ele morreu. Como ele morreu? Morreu. Está morto aqui, não está mais respirando. E os médicos fizeram os exames de cima para baixo, de baixo para cima. Nós não sabemos a causa-mortes. Está tudo ok nele. Nós não sabemos a causa-mortes. Então, parou de bater o coração e a gente não sabe por quê. Simplesmente morreu. Coincidentemente, essa pessoa que eu conheci era um crente, que começou a viver uma porcaria de vida. E aí um dia, vários amigos, entre eles eu, conversamos com ele e dissemos: escuta, você tem de parar de viver desse jeito. Você tem de parar de viver desse jeito, porque uma hora Deus vai entender que você chegou no limite, no limite da iniquidade, você vai perder a vida. Não, eu não consigo. Bom, esse cara era um super atleta. Então não era um desses caras relaxados, não, super atleta, remador, tudo 100% com ele. Um dia, puf! A gente recebe, fulano morreu. Como morreu? Jovem, muito jovem. Isso faz o quê? 30 e poucos anos, há 30 e poucos anos. Eu tinha 30 anos, eu acho, 31 anos. E ele era mais jovem do que eu. 1 ano, eu acho, ou 2. E aí, de repente, a gente recebe a notícia: fulano morreu. Morreu do quê? Ninguém sabe. Mas os médicos não fizeram autópsia? Fizeram. E qual a causa-morte? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E os médicos não sabiam. Então aí põe lá parada respiratória, insuficiência dos órgãos, sei lá, bota qualquer coisa. Porque a rigor ninguém sabia. Não tinha nenhum bom motivo para ele ter morrido. Simplesmente Deus levou o espírito dele e pronto. Como o texto sagrado diz: ao homem que junta seus tesouros nos celeiros, e o Espírito, o Deus eterno, diz: você é um louco, essa noite eu vou pedir a sua alma e você vai me apresentar o quê? Então, o sujeito morre quando Deus pede a sua alma, pede o seu espírito. Acabou. Porque tem um bocado de cara que já que medicinalmente foi decretado para morrer, vai morrer hoje e não morre. Não morre, o cara não morre. O alma dele não vai embora, o espírito dele não vai embora, ele fica lá. Até que o corpo se recupere. Aí o corpo se recupera e ele volta à vida.
Por quê? Porque Deus não chamou a alma dele e pronto. Então, o corpo é para o espírito e não o espírito para o corpo. Deus fez o corpo e soprou, e o corpo virou alma vivente. E aquele ser humano apareceu. Então, quando a gente perdeu a nossa identidade pessoal, nós também perdemos a verdadeira noção de como usar o corpo. Porque quem sabe usar o corpo é o espírito. Então, hoje a gente tem essa crise moderna aí dos caras que dizem que estão em corpo errado, etc, etc. Meu corpo é masculino, mas eu me sinto feminino, etc, etc. Isso tudo aí é um equívoco. Isso tudo aí é um engano absoluto. O sujeito nem sabe quem ele é. A identidade dele está perdida. Ele precisa reencontrar a identidade dele em Deus. Ele está nessa confusão porque está morto. Porque ele está morto. O espírito dele está morto. Porque foi isso que morreu. O que morreu foi meu espírito. E o que ressuscitou foi meu espírito. Quando Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se nega, diga não para si mesmo, e venha morrer comigo, quem está morrendo? O Ariovaldo. Quem vai surgir? A verdadeira identidade que eu tenho. A pessoa que eu existo para ser. E essa pessoa que eu existo para ser tem o corpo que tem. E vai saber exatamente usar o corpo e respeitar o corpo, e o corpo vai prestar o serviço que tem de prestar. Então toda essa confusão é uma confusão entre mortos. Mas é uma confusão entre mortos. Isso não é uma confusão humana. Então um camarada vem e fala pra gente, na sua igreja como é que é? Na minha igreja o cara tem de morrer para nascer de novo. Qualquer igreja cristã de verdade é assim. A fé cristã não melhora ninguém. A fé cristã prega um novo nascimento, não prega melhoria. Deve ter religião no mundo que prega, vou melhorar o ser humano. A fé cristã não faz isso. A fé cristã nem é uma religião, é uma revelação. E a fé cristã prega novo nascimento. E quem é que vai nascer de novo? O Ariovaldo? Não, o Ariovaldo tem de morrer. Então, precisamos entender como é que nós somos. E aí, nessa brincadeira, então, nós perdemos o corpo. Por que nós perdemos o corpo? Porque o nosso corpo passou a ser dominado pelo pecado. E a gente passou a obedecer às paixões do pecado. Então, nós perdemos o nosso corpo. O nosso corpo, que devia estar a serviço do nosso espírito, passou a estar a serviço da nossa queda. Porque pecado é ter rompido com Deus e ter tirado de Deus a capacidade, o direito de decidir por nós. E aí Deus não decide mais por nós. E porque Deus não decide mais por nós, nós decidimos a partir da nossa rebelião. E essa nossa rebelião é que a Bíblia chama de pecado. E essa nossa rebelião é cheia de paixões contrárias a Deus. Contrárias a Deus significa contrário à nossa verdadeira identidade. Então, a nossa verdadeira identidade está nos esperando em Deus, que é a palavra de Jesus para a mulher de Samaria. Se você soubesse qual é o presente de Deus e quem eu sou, você me pediria e eu daria a você água viva. Ou seja, eu daria para você a identidade que você está procurando. Porque a sua verdadeira identidade está comigo. É Deus que tem a nossa verdadeira identidade. Então, por isso, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador para recuperar a nossa verdadeira identidade. E, recuperando a nossa verdadeira identidade, recuperar a verdadeira função do nosso corpo, que é expressar o nosso espírito. Tá certo?
Hoje o nosso corpo expressa o nosso pecado, expressa a nossa queda, expressa a nossa ruptura com Deus, expressa a nossa rebelião. Esse é o ponto. Então, e perdemos o nosso corpo porque ele passou de ponte a sofredor. Como assim de ponte a sofredor? Nosso corpo era a ponte entre o universo criado e o Deus eterno, porque nós somos os representantes de Deus na Terra. E nós somos diferentes das outras criaturas de Deus no planeta. As outras criaturas não têm espírito, nós temos. Então nós somos a ponte entre Deus e a sua criação, entre a sua criação e Deus, porque nós somos os sacerdotes de Deus. E nós perdemos isso. Passamos de ponte no planeta a sofredor. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, perdemos o corpo como ponte, e o corpo passou a sofrer o planeta quando deveria ser a ponte entre o planeta e o Criador. É certo? Não só passou a sofrer o planeta, como trouxe sofrimento para o planeta. Não é? Que mais? Perdemos o planeta. Então precisamos de um Salvador porque nós perdemos o planeta. A gente passou de jardineiro a predador. Porque Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. Nós passamos de jardineiro a predador. Deus pôs a gente no planeta, deu o planeta para a gente, e disse que era para a gente crescer, se multiplicar e cuidar do planeta. E o modelo que ele deu para a gente cuidar do planeta foi o jardim, porque ele colocou a gente no jardim. O jardim é um modelo de desenvolvimento que está baseado na harmonia, está baseado na sinergia, porque a beleza do planeta não é o resultado da soma dos componentes do planeta, do jardim, mas da sinergia, da combinação, da harmonia entre os que fazem parte do jardim, que gera uma beleza que é maior que a simples soma dos componentes. O jardim é solidário, porque tem de ter sol para todos, nutrientes para todos e água para todos. E o jardim é sacrificial, porque tem de ter poda para ter uma forma que seja comum a todos, senão não é um jardim, um mero ajuntamento. Então, o Senhor nos deu um modelo para cuidar da terra. E o modelo para cuidar da terra era fazer da terra um grande jardim. Não é? Ele não chamava de terra, chamava de Éden, que significa lugar de delícias. Então, Éden era o nome que Deus dava para o nosso planeta, lugar de delícias. Então, era para transformar esse lugar de delícias num grande jardim. Nós rompemos com Deus, perdemos o planeta. Simples assim. Perdemos o planeta todo. Foi um absurdo. Nos tornamos o problema do planeta, aliás. Não só perdemos o planeta, como nos tornamos o problema do planeta. Maldita é a terra por tua causa. Nós trouxemos o sofrimento para o planeta, para todas as criaturas de Deus. Então, por isso nós precisamos de um Salvador, que a gente precisa recuperar o planeta. O Salvador também para o planeta. Nós perdemos o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Porque o diabo disse para Jesus, dar-lhe-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Ou seja, o diabo usufrui de todo o nosso trabalho. O Karl Marx falava que a relação do capitalista com o trabalhador era mais-valia, que o trabalhador trabalhava
e o capitalista, então, ganhava em cima do trabalhador, porque não remunerava o trabalhador à altura do seu trabalho. Essa era a tese do Marx. Bom, essa tese cabe meio para o diabo, porque o diabo fez isso mesmo. O diabo ficou com o resultado de todo o nosso trabalho, porque ele virou para Jesus e disse, toda essa autoridade aqui e toda a glória destes reinos, que é fruto do nosso trabalho. Fruto do trabalho humano. Foram os seres humanos que criaram reinos, seres humanos que edificaram, seres humanos que fizeram. Certo ou errado, foram os seres humanos que fizeram. A glória dos seus países, a glória dos seus reinos, a glória das suas nações. E o diabo disse, me foi entregue e eu dou a quem quiser. Tomou da gente. Nós precisamos de um Salvador para pelo menos sermos senhores do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho. E também sabermos o que fazer e no que trabalhar e o que gerar e que tipo de glória que interessa. Ou seja, nós perdemos o planeta, perdemos o nosso trabalho e perdemos, inclusive, a noção do que é que interessa produzir. O que interessa produzir? Tá certo? Interessa produzir o que gera enfermidade? Não. Interessa produzir o que gera violência? Não. Interessa produzir o que gera escravidão, vício? Não. Então, que glória que interessa para a gente? O que interessa produzir? Nós perdemos tudo isso. Nós hoje produzimos coisas que vão nos matar. Nós perdemos a glória. Nós não sabemos mais o que produzir. Glória é o produto do que a gente faz. É o resultado do que a gente faz. Essa é a nossa glória. Então, a glória de Deus é o resultado da sua graça, que faz de Deus o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele pode, o que Ele quer. É a graça de Deus. Glória é o resultado do trabalho, resultado do esforço. A glória da sua graça, para o louvor da glória da sua graça. O que é a glória da sua graça? O resultado do que a sua graça obteve. É como se eu fosse um atleta e eu saio correndo e eu ganho o troféu de primeiro lugar. Aquele troféu é a glória da minha graça. Minha graça é o que eu consigo fazer. E o que é que eu consigo fazer? Eu consigo correr mais que todo mundo. Tá certo? A minha graça é o que eu consigo fazer. Aquele troféu é a glória da minha graça. É o troféu da glória da minha graça. A glória da minha graça é eu ganhei em primeiro lugar. E aquele troféu é o louvor da glória da minha graça. Tá certo? Então, o diabo roubou isso. E o pecado fez a gente dar o nome de glória ao que é inglório. E dar o nome de graça ao que é desgraça. Por isso nós precisamos de um Salvador. Percebe? Então não é a mera questão moral. É tudo. Então o cara está produzindo o que vai gerar violência. Isso não é glória. Ele não devia produzir isso. Ele não devia ter isso como glória. Ele está produzindo o que vai gerar doença. Ele não devia ter isso como glória. Ele está produzindo o que vai gerar vício. Ele não devia ter isso como glória. Porque glória é o resultado da produção da graça. O que é que a graça fez? O resultado da graça é a glória da sua graça. E o que essa glória obtém é o louvor da glória da sua graça. Então, por que nós somos o louvor da glória da graça de Deus? Porque o que a graça de Deus fez
foi redenção. Então, redenção é a glória de Deus. E nós somos quem? Os que a redenção de Deus alcançou. Então, nós somos o louvor da glória, da graça de Deus. Tá certo? Então, quando a gente perdeu a salvação, quando a gente perdeu Deus, a gente perdeu o nosso trabalho. Mas não só perdemos o nosso trabalho porque o diabo se apoderou de tudo, mas a gente perdeu o nosso trabalho porque a gente nem sabe o que deve gerar. Nem sabe o que deve gerar, o que é que deve considerar glória. Nós estamos mais perdidos do que a gente pensa, irmãos. Muito mais perdidos do que a gente pensa. Então, por isso nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador porque nós perdemos o ambiente. Como assim nós perdemos o ambiente? Do jardim do Éden, nós fomos para o vale de lágrimas. Como ele disse, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, a gente saiu do jardim, do jardim plantado ao oriente, do lugar de delícias, para viver no vale de lágrimas. Porque agora tudo é sofrimento. O nosso ambiente agora é um ambiente de sofrimento. É impossível viver na Terra sem sofrimento. É impossível. Agora o nosso ambiente é o sofrimento. A Terra se tornou maldita por nossa causa. Então agora a gente sofre. E sofre todo o planeta. E sofrem todas as criaturas. Então a gente perdeu o ambiente. Antes o nosso ambiente era o jardim. Era o lugar de delícias. Agora o nosso ambiente é um vale de lágrimas. Se você duvida, ande pelo mundo. E você vai descobrir. O que mais que nós perdemos? Perdemos o universo. Perdemos o universo. Então, por quê? Porque o planeta que Deus criou por causa da nossa queda é um planeta provisório. Porque na Bíblia tem 2 planetas. Um planeta que é o de Gênesis. É um planeta onde tem luz e trevas. Noite e dia. Amor e ódio. Vida e morte. Logo de cara, no planeta que nós herdamos, já tinha vida e morte. Tinha uma árvore da vida e a árvore da morte. E aí é o paradoxo. Então, esse planeta é provisório, porque a Bíblia fala de 2 planetas. É no mesmo lugar, né? Mas o planeta é de 2 formas. A primeira forma é a forma como ele foi criado a princípio. E essa forma como ele foi criado a princípio tem luz e trevas, tem vida e morte. Mas o segundo planeta, que é o que aparece em Apocalipse 22:5, não tem mais noite. Não tem mais morte. Só tem luz. Só tem luz. Não precisa nem da luz do sol. A luz é o próprio Deus. Então, qual dos 2 planetas Deus quer? A resposta é simples. Qual dos 2 planetas vai durar para sempre? O que tem vida e morte, o que tem luz e trevas ou o que só tem luz? Qual que vai durar para sempre? O que só tem luz, que é o novo céu e a nova terra. Então, se o planeta que Deus quer é o que só tem luz, por que Deus criou um planeta que tem luz e trevas? Por que Deus criou um planeta que tem vida e morte? Porque Deus criou um planeta provisório. E por que Deus criou um planeta provisório? Para aguentar a nossa queda. Para aguentar a nossa desobediência. Para aguentar a nossa ruptura. Tá certo? Então nós perdemos o universo. Precisamos de um Salvador para recuperar o universo que Deus quer para a gente. O universo definitivo. Certo? O que mais? Perdemos o projeto humano. E qual é o projeto humano? Nós perdemos a unidade humana. A gente saiu da unidade humana para o estado de guerra.
Lá em Gênesis 11, 7, você tem a última maldição da queda, que é a Torre de Babel. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Perdemos o projeto humano. Saímos do projeto de família humana e fomos para um projeto de estado de guerra. Perdemos o projeto humano. Nós precisamos de um Salvador para recuperar o projeto humano. Tá certo? Perdemos o projeto humano. Que mais? Perdemos o projeto de Deus. Nós precisamos de um Salvador para recuperar o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? O texto diz: justiça. A gente saiu da justiça para a injustiça. Diz o Eclesiastes 3,16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Nós perdemos o projeto de Deus, que é justiça. Nós fomos da justiça para a injustiça. O projeto de Deus é justiça, porque a Bíblia diz que nos aguarda um novo céu e nova terra, onde habita justiça. Então, Deus tem um projeto. O projeto de Deus é justiça para todo mundo. Justiça. E nós perdemos o projeto de Deus. O que mais? Perdeu-se a pericorese. O que é pericorese? Pericorese é o lugar, o ambiente em que Deus vivia antes da criação. Ele se perdeu, porque Deus teve de se esvaziar. Falando do Cristo, uma das pessoas da Trindade, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Perdemos a pericorese, perdeu-se a pericorese, o ambiente de Deus também se perdeu. Deus teve de se esvaziar para vir nos buscar. Então assumiu a forma de servo. A primeira postura do Deus Filho foi: ele se fez a palavra, e a palavra é serva, porque a palavra não fala, a palavra é dita. Tá certo? Então, o próprio Jesus disse em João 14 que ele falava a palavra do Pai. O Pai dava a palavra, ele falava a palavra do Pai e o Pai fazia as suas obras. A palavra não fala, a palavra é dita. A palavra é serva. Então, foi o primeiro movimento do Deus Filho. Ele se tornou a palavra, o servo. E depois, no segundo movimento, ele se tornou em figura humana. E aí, terceiro movimento, o sacrifício. Tá certo? Então, o caos. Quando Deus sai da pericorese, o ambiente vira o caos, que está lá em Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. O caos. Da onde veio o caos? O caos veio do fato de Deus sair da pericorese, do ambiente de festa, e entrar no ambiente de sofrimento. Quando Deus entra no ambiente de sofrimento, o que se estabelece é um outro ambiente. E a esse ambiente se dá o nome de caos. O que é o caos? É um lugar onde tudo é sem forma e vazio. Tudo não tem, nada vai ter sentido, porque Deus não está no lugar onde devia estar. Não vai haver mais sentido no universo. Então, Deus sai da sua pericorese e entra num ambiente de caos. O que quer dizer que a queda humana afetou Deus antes de nos afetar. Porque Deus, por causa de saber da nossa queda, teve de fazer o trabalho de esvaziamento, que permitiu a ele criar primeiro um mundo provisório, para depois criar um mundo definitivo. Nós precisamos de um Salvador para vencer o caos.
e o sacrifício. Não é? Primeira coisa que aconteceu no universo, quando Deus sai da pericorese, é que ele entra no ambiente de sacrifício, porque o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, é conhecido, de fato, antes da fundação do mundo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi Deus, a Trindade, sai do ambiente de festa, entra no ambiente de caos. Vai para o sacrifício. Então, a partir do sacrifício, começa a criar todas as coisas. Porque o sacrifício retarda o efeito do caos, de modo que Deus pode criar em meio ao caos, estabelecer ordem em meio ao caos, até resgatar tudo que foi perdido, para que então o caos desapareça e apareça o mundo de justiça. E o mundo de justiça não pode acontecer em meio ao caos. Então nós precisamos de um Salvador. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira fala sobre a profundidade da redenção. Para a gente saber da profundidade da redenção, a gente primeiro precisa saber por que precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador porque morremos. Precisamos de um Salvador porque rompemos com Deus. E o que significa termos morrido? Significa que nós perdemos a imagem de Deus, Deus não consegue mais se ver na gente, nós perdemos a nossa identidade pessoal, nenhum de nós é a pessoa que existe para ser. Então, já pensou que você não é a pessoa que você existe para ser? Que eu não sou a pessoa que eu existo para ser? Que eu perdi a minha identidade pessoal? Precisamos de um Salvador porque nós perdemos o corpo. Nosso corpo não está fazendo o que devia fazer. E nós não sabemos mais o que fazer com o corpo, a ponto de esse nível de confusão humana chegar a tal ponto que tem seres humanos que não concordam mais com o seu próprio corpo, que querem viver o contrário do que o seu corpo diz, porque nós perdemos o corpo. E nós perdemos o corpo porque nós perdemos a nossa identidade. Certo? Então, perdemos o planeta. Precisamos de um Salvador para recuperar o planeta. Perdemos o ambiente. O ambiente era um lugar de delícias e se tornou um vale de lágrimas. Perdemos o universo. Estamos morando num universo provisório. O universo que Deus queria para o ser humano não é o que nós conhecemos. É o que nós ainda vamos conhecer. Perdemos o projeto de Deus. O projeto de Deus é justiça. Perdemos o projeto de Deus. Perdeu-se a pericorese. Deus perdeu o seu ambiente por nossa causa. Tá certo? Então, por isso, precisamos de um Salvador. Esses são os sinais da nossa morte. São os sinais da nossa morte. Ok? Amanhã continuamos ainda no tema, logo de manhã, por que precisamos de um Salvador. Ainda tem mais coisa para a gente estudar, para entender por que nós precisamos de um Salvador. Se a gente não entender isso, a gente não entende a profundidade da redenção, porque a gente não sabe do que e para o que a gente está sendo redimido. Porque a gente não tem noção do que perdeu. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Com essa soneira toda, não tem dúvida nenhuma, nem pergunta nenhuma, né? Se tiver, é a sua chance. Então tá bom. Então amanhã, que hora que é amanhã? 10 horas, a gente retoma
a profundidade da redenção. Ok? Deus abençoe. Vamos orar?